9 a cada 10 empresários precificam seus produtos e serviços do mesmo jeito. Como que é? Soma os insumos, ingredientes ou o custo de compra desse produto e coloca um percentual em cima. Pode ser 30%, 40%, 50%, 100%, varia. Muita gente precifica com um percentual sobre o custo porque é o que a maioria faz. E às vezes tira esse indicador conversando com outras pessoas. Às vezes eles conversam com pessoas que têm comércio ou escritório ou fabrica algum produto e fala assim, quanto geralmente você coloca aí de percentual sobre o custo? Aí a pessoa fala assim, eu coloco 40%, eu coloco 50%. Aí a pessoa começa a replicar isso. Só que por que ele não deve fazer isso? Porque os empresários e empresárias não devem simplesmente colocar esse percentual sobre o custo. Porque quando você coloca esse percentual sobre o custo, sobre todos os seus produtos, sobre todos os seus serviços, você está fazendo uma coisa que é se auto-sabotar. Você colocou 50% sobre o custo. Por que não 52%? O que te impede de colocar 52%? Ou por que não 48%? O que vai ser mais lucrativo para a empresa no final? 48%? 50%? Ou 52%? Será que essas variações fazem muita diferença do ponto de vista do cliente, a ponto dele comprar ou não comprar? Será que essas variações não trariam mais ou menos lucro para o negócio a ponto de rever a estratégia de precificação? Será que esses 40% ou 50% que você aplicou em um produto ou em serviço, será que você não poderia aplicar 40 em um e 60 em outro? O que te impede? O que é esse percentual sobre o custo? Ele é conhecido como markup, ou seja, é como se fosse uma margem que você colocasse acima do custo para definir o seu preço. Essa diferença aqui, ela vai garantir que você pague despesas de venda, impostos, entrega, dentre outras coisas que estão associadas, e vai sobrar uma margem aqui que a gente chama de margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai ser usada para pagar seus custos fixos do negócio, aluguel, salários de funcionário, contador, luz, água, segurança, dentre outros. O que vai sobrar depois disso é o lucro, é o tão desejado lucro. E é por isso que às vezes quando você coloca um percentual aleatório ou alguém disse que era para colocar esse percentual sobre esse custo, você não garante que esse percentual é inteligente o suficiente para te garantir um preço competitivo com o mercado, ao mesmo tempo que você não garante que esse volume de margem gerada é suficiente para gerar a renda que você quer. Por isso que quando você coloca um percentual simples sobre o seu custo, você não tem garantia de que você está fazendo um preço certo. E muito pelo contrário, é bem provável que você esteja fazendo um preço errado. Você esteja perdendo venda e esteja perdendo lucro no processo. Quando você faz algo que não tem nenhuma inteligência, nenhuma base, a única certeza que você pode ter no seu negócio é que você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você poderia ter produtos que você poderia colocar um percentual maior e você não está colocando. Né? Tem produtos que você deveria colocar no percentual menor e você não está colocando. Você está perdendo vendas, outro você está perdendo margem. E no final das contas, você sempre está perdendo, porque você pega um percentual e aplica em todo mundo. Então a grande estratégia é você não trabalhar na gestão do seu negócio de uma forma intuitiva. É você ter uma base. É por isso que é tão importante você saber trabalhar a precificação. Porque a precificação, ela não é algo assim do tipo, eu faço assim, a conta que eu faço é assim. Não é uma questão de conta. É uma questão de você juntar fortalezas do que você vende. Pode ser uma fortaleza de visão de mercado, pode ser uma fortaleza financeira. Você tem que juntar essas duas coisas e falar, cara, esse é o jeito certo de fazer. Agora sim eu sei que eu estou colocando o preço que vai trazer o máximo de margem para o meu negócio. E posso te dar certeza, não é um percentual simples sobre o custo. E qual que é a importância da precificação? A importância da precificação é você ter um volume de vendas alto com uma margem alta. E quando você junta essas duas coisas, você tem uma margem gerada muito maior para sua empresa, que a gente chama de margem de contribuição. Essa margem de contribuição que vai pagar seus custos fixos, que vai pagar também o seu lucro e vai garantir a sua retirada no final do mês. Digamos que você tenha encontrado a fórmula do bolo perfeito. E cara, você fez esse bolo e todo mundo amou esse bolo. E todo mundo falou, cara, esse é o bolo mais delicioso que eu já comi em toda a minha vida. Só que você fez a olho esse bolo. Você não lembra exatamente quanto você colocou de farinha, de açúcar
de ovos. Qual que é a chance de você acertar a fórmula perfeita do bolo de novo? É baixíssima. Quando a galera trabalha com percentual sobre o custo, em algumas situações raras, elas vão acertar o preço daquele produto para que ele garanta mais margem e mais vendas. Só que são raras às vezes. E geralmente a pessoa não vai conseguir replicar de novo isso. Então, quando a pessoa simplesmente pega um percentual aleatório e coloca sobre os custos de fabricação, de compra de um produto, ela está assumindo que ela como se ela estivesse acertando o bolo maravilhoso todas as vezes, mas na verdade ela está fazendo sem receita. Então, precificação precisa ter receita, precisa ter um passo a passo, porque esse passo a passo, se você tem o passo a passo do bolo perfeito, a chance de você acertar ele é muito maior. E cara, o bolo perfeito do seu negócio é você ter um lucro muito bom a partir das suas vendas. O principal erro em você colocar um percentual sobre os seus custos na hora de fazer seu preço é que geralmente você explora um percentual, no máximo 2 ou 3 aí no seu negócio, que você vai distribuindo para os produtos do seu negócio. Só que tem um problema. Quando você usa esse percentual simples e aplica, primeiro ponto aqui, você não garante que o seu preço é competitivo. O que significa isso? Você não garante que você vai conseguir vender o máximo que você conseguiria com esse preço. Segundo item, quando você pega o mesmo percentual e aplica na maior parte do seu portfólio, tem produtos que poderiam receber inclusive um percentual maior, que aumentaria a sua margem de venda, ou como a gente chama, margem de contribuição. Nesses casos aqui, você estaria o quê? Perdendo lucro, você perde lucro, porque você poderia vender mais caro um produto que você está vendendo mais barato. Em outros casos, você coloca esse mesmo percentual no outro produto e você perde o quê? Você perde vendas. Você tem menos vendas por causa disso e muito menos vendas, que termina afetando a margem gerada pela venda desse produto. O que acontece? Você perde lucro porque você perdeu vendas que você poderia fazer se esse percentual fosse um pouco menor e aumentaria a margem total gerada pela venda desse produto aqui. Em outras situações, você coloca um percentual parecido em um terceiro produto e esse produto aqui, ele praticamente não vende. E aí lascou. Por quê? Porque você, no seu processo de precificação, você matou a oportunidade de ter mais um carinha gerando margem para você no seu negócio e você também perde lucro por isso. Quando você usa um percentual simples e não considera a competição, não considera o quanto cada produto aguenta de margem no seu negócio, você está perdendo dinheiro. Tá incrível esse conteúdo, né? A gente cria com muito carinho pra você. Então aproveita, já curte aqui, incentiva a gente a continuar produzindo isso. Tem muito mais conteúdo aí nesse vídeo, mas já curte, porque aí esse vídeo chega pra mais pessoas e você incentiva a gente a continuar produzindo ele pra você. Bora? É só curtir. E aqui vai um segundo alerta de por que trabalhar com custo mais percentual também atrapalha muito no seu processo de precificação, tá? Vamos lá. Digamos que você tem um custo de 50 e você quer ter mais 50% aí para definir seu preço. Quanto que vai dar? 50 mais 50% de 50, 50% aqui dá 25, certo? Metade de 50 a 25, então você vai ter 50 mais 25, que dá 75. Tem muita gente que acha que fazendo essa conta vai ter 50% de margem na venda, e não é verdade. Por quê? O que seria 50% de margem na venda? É metade do que você cobra ser custo e metade ser margem. Mas não é isso. Por quê? Porque qual que é o custo aqui? É 50. E qual que é o preço que você colocou aqui? 75. 75 menos 50 dá 25. 25 não é 50% de margem. 25 é um terço só de 75, certo? Se você pega e coloca aqui, 25 dividido por 75, vai dar quanto? Vai dar 33%. 33%. Então tem muita gente que coloca esse valor pensando que vai ter uma margem disso, e não é assim. Eu vou te mostrar como que você faz para você ter uma ideia próxima da margem de venda, que também não está certo fazer desse jeito, mas é menos errado, digamos assim. Então vamos lá. O que você faz? Você pega o seu custo e divide por 1 menos 100% aqui, 100% menos o percentual que você quer ter de margem, tá?
Vamos dar um exemplo? Digamos que você queira ter 50% de margem na venda. Então, o seu custo, vamos usar o mesmo número aqui do exercício anterior. Seu custo de 50 dividido por 100% menos 50%. Você quer ter 50% de margem. Vou te explicar que tá errado isso aqui também, tá? Então, olha só. Você tem 50 dividido por 50%. Quanto que é 50 dividido por 50%? É 100. Agora sim, pelo menos o custo dentro do preço ele representa 50%, e a outra 50% seria a margem. E por que esse cara também está errado? Porque geralmente a pessoa pega o custo de ingrediente, de compra de um produto, tá? E esse custo não são todos os custos que você tem dentro da sua precificação. Então qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que você tem impostos, você tem taxa de recebimento, você tem comissão às vezes, você tem inadimplência, você tem perdas, você tem despesas às vezes com embalagem e você não considera nada disso. Quando você vai ver, esse 50% que você achava que ganhava, na verdade era 10%, 20%. Então toma muito cuidado, o certo é passar certinho ali o passo a passo da precificação, você faz um domínio ali do mercado, faz um comparativo com o mercado, depois levanta e valida os custos, depois define a margem. Essa é a melhor forma de trabalhar. Quando você trabalhar essas formas bem simplistas assim, provavelmente você está perdendo dinheiro em algum lugar. E o próximo vídeo vai praticamente explodir a sua cabeça, porque tem gente explicando aí no mercado que você tem que fazer rateio de custo, percentual de custo fixo sobre faturamento para colocar dentro do preço, e isso destrói duas estratégias principais do negócio para aumento de lucro, para aumento de margem, para crescimento. Vou te explicar no próximo vídeo porque você não deve fazer isso. Ó, isso é uma técnica muito antiga, você já inspirou e a galera ainda continua ensinando esse negócio. Então já se inscreve e ativa a notificação para você receber em primeira mão, você não pode perder isso de jeito nenhum. Bora, ativa a notificação aí.